A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto maravilhoso que tem a ver com você, com a sua família. Nós vamos falar sobre pais convertidos aos seus filhos. Nós precisamos urgentemente de viver este clima de harmonia, de amor, de companheirismo, de amizade dentro do lar, onde os pais invistam nos filhos para terem o retorno maravilhoso, doce, ao paladar, à alma, da amizade dos filhos com seus pais. O programa de hoje foi preparado pensando em você e na sua família. Eu quero convidar você para chamar a sua casa toda, a sua família toda, quem sabe até ligar para um amigo seu, para assistir o programa, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos hoje a presença do reverendo Averaldo Júnior, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, atualmente plantando a Igreja Presbiteriana das Américas, ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o reverendo Averaldo também é o secretário-geral do trabalho da adolescência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida, reverendo. Muito obrigado a você, obrigado a todos os nossos irmãos. Com muita alegria nós estamos aqui desejando sobre todos a maravilhosa bênção de Deus. Reverendo Averaldo, o senhor tem trabalhado com adolescente. Como anda o trabalho dos adolescentes presbiterianos aí pelo Brasil afora? O trabalho com adolescentes é bastante intenso. A adolescência é uma faixa de idade que nós temos entre 12 e 17 anos. É um grupo maravilhoso, muito animado, cheio de energia, mas também com uma profunda dedicação à obra de Deus. Há um envolvimento intenso, verdadeiro, apaixonado por parte dos adolescentes por tudo aquilo que se propõe a eles. Na verdade, a gente busca sempre observar aquilo que é mais importante na vida da igreja, na nossa opinião, que é a obra de missões, a obra de evangelização, é o cumprimento da vontade de Deus e do ministério que Jesus deu a cada um de nós e aplicar intensamente ao trabalho com os adolescentes no Brasil. Um dos objetivos da UPA certamente é levar a mensagem da Palavra de Deus. E nós, como observadores, temos observado um programa chamado Malhação, que tem, de certa forma, influenciado muito a vida dos adolescentes, mas só que, muitas vezes, alguns princípios, alguns valores da Palavra de Deus têm sido permeados ali naquele programa que tem influenciado negativamente. Como o senhor vê esse tipo de influência na adolescência brasileira? É verdade, esse é um bom exemplo. Existem outros, obviamente, que tratam sobre esses assuntos com o público-alvo sendo adolescente jovem. Quando se foca adolescente jovem, eles nos dão uma lição preciosa. Ao mostrar que uma grande emissora, como outras grandes emissoras, eles têm voltado seus olhos para os adolescentes. Talvez seja uma primeira aula que eles nos dão como igreja de quanto nós precisamos focar ainda mais nos adolescentes e dar a eles a atenção que eles precisam e que de fato eles merecem. Quando eles tratam esses assuntos, especialmente com relação à sexualidade, que talvez seja um dos pontos mais conflitantes com o que a Bíblia, a Palavra de Deus nos ensina, é preciso que nós tenhamos algumas coisas muito importantes. Primeiro, a presença dos pais. Os pais são fundamentais no processo quando eles resolvem orientar os seus filhos com base na palavra, com base nos ensinamentos da palavra do Senhor. Mas é verdade também que falar sobre sexo é muito difícil. E algumas pessoas morrem de vergonha, elas ficam de fato envergonhadas, sem graça, elas não conseguem a liberdade ou mesmo não conseguem tratar esses assuntos e preferem se esquivar. Não resolve nada. Deixar de falar sobre um assunto não torna esse assunto desnecessário. Pelo contrário, ele se torna ainda mais relevante, especialmente quando a mídia trata de maneira tão enfática sobre esse assunto. Por outro lado, você tem um aspecto que é a presença da igreja. E nesse caso a igreja precisa ter uma linguagem muito franca e muito tranquila para tratar esse tema. Se a família se calar e a igreja também, alguém falará. E o que tem acontecido isso lá, lamentavelmente, é exatamente esse aspecto. A igreja e a família, eles se calam e o mundo fala. E o mundo fala o que o mundo pensa. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Daí essa questão que para a gente é tão importante. O tempo nosso é curto,
da nossa entrevista, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos adolescentes que estão nos ouvindo agora, os pais dos adolescentes, né? Nós estamos nesse mês que estamos tratando da família, o mês de maio, e queria que você deixasse uma mensagem, principalmente aqueles jovens que têm sido convidados para se envolver com drogas, com sexo, com ficar, com namorar. Qual mensagem que o senhor daria aí para esses adolescentes? Invista um pouco mais de tempo na palavra. Conheça de fato o Evangelho. Conheça o seu líder, pastor, vá até ele, converse com ele, sendo ele mais novo ou não tão novo assim. Seja ele uma pessoa mais próxima ou mesmo uma pessoa distante. Aproxime-se dele, converse um pouco mais. Envolva-se com a igreja, descubra as bênçãos extraordinárias de se viver em família, que é viver a igreja. A igreja, na verdade, é um lugar de acolhimento, é um abrigo, é um oásis, onde nós somos ricamente abençoados. E envolva-se com a UPA. Saiba quem é a UPA e como ela pode te abençoar. Conheça mais a UMP, conheça mais as sociedades internas da igreja. Envolva-se neste projeto que, com certeza, vai ser uma bênção maravilhosa para a sua vida. Viver o Evangelho é viver o que Jesus nos ensinou. É mais do que o que a igreja diz. É mais do que a mídia fala que a igreja diz. É viver a simplicidade das palavras de Cristo, é seguir após Ele e viver isso com muita tranquilidade e alegria. Muito obrigado, reverendo Averaldo, pela sua presença aqui do Verdade e Vida, e nós vamos ouvir essa música e voltarmos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Hoje eu quero conversar com você sobre um dos assuntos mais importantes para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja e para toda a sociedade brasileira. Eu quero conversar com você sobre a sublime missão da paternidade. A palavra de Deus em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, fala de pais convertidos aos seus filhos e de filhos convertidos aos seus pais. Nós encontramos relato na Bíblia e na história de grandes homens, de homens que foram opulentos pelo seu poder econômico, homens que dominaram cidades e até mesmo reinos e nações pelo seu poder político e militar. Homens que alcançaram o apogeu, o ponto mais alto do sucesso, da fama, das conquistas. Homens que decoraram suas paredes com diplomas e ajuntaram riquezas, glórias e famas. Mas homens que colheram derrotas fragorosas no contexto da família. Na verdade, é mais fácil você ter vitórias para fora dos portões do que ter vitórias para dentro dos portões. É mais fácil você ser um grande homem fora da sua casa do que ser um pai amado, respeitado e vitorioso dentro da sua família. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre esta questão de um pai convertido ao seu filho. É muito importante entender isso, porque nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Recentemente eu estava lendo a história de um homem que conquistou troféus, que amealhou riquezas, que alcançou muito sucesso na sua carreira profissional. Um homem extremamente ocupado, que tinha 3 empregos. A cada ano, com muita alegria e orgulho, ele acrescentava mais uma propriedade, mais um apartamento, mais um carro no seu imposto de renda. Mas este homem, quando acordou para a realidade, percebeu que os seus 2 filhos estavam se perdendo nas drogas e na prostituição. E esse homem, com lágrimas, relatou que se pudesse começar de novo, ele trocaria toda a sua riqueza pelos seus filhos. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos, não é o dinheiro, não é o carro, não é o apartamento, não é a fazenda, não é a poupança, não são suas medalhas, não são seus diplomas, mas os seus filhos são herança de Deus. A maior riqueza que você tem é a sua família. Você poderá ser o homem mais famoso do mundo. Se você perder a sua família, esta vitória tem um gosto amargo de derrota. O que é ser um pai convertido aos seus filhos? Quais são as marcas deste pai? Em primeiro lugar, um pai convertido ao seu filho é um pai que tem tempo para os seus filhos. Nós vivemos num mundo de tanta correria, de agendas congestionadas, de muitos compromissos. Acordamos de madrugada e voltamos para casa à tarde da noite. Muitas vezes a nossa casa é um albergue. E tantas vezes os filhos crescem sem ver os pais, sem conversar com os pais, sem ser amigo dos pais. E os pais estão correndo para aqui, para ali, para acolá, talvez ajuntando dinheiro, acumulando riquezas, para deixar uma herança para os filhos. Mas o seu filho, a sua filha, não precisa tanto de presentes, precisa de presença. A maior necessidade que os seus filhos têm não é de coisas, é de você mesmo. É que você tenha tempo para os seus filhos. Nós estamos vivendo na grande tensão entre as coisas urgentes e as coisas importantes. As coisas urgentes batem à porta da sua casa e da sua agenda a todo instante. E muitas vezes você passa a vida correndo atrás de coisas urgentes e deixa de lado as coisas verdadeiramente importantes.
Os seus filhos são importantes, o seu cônjuge é importante, a sua família é importante, o seu relacionamento com Deus é importantíssimo. Você não pode sacrificar no altar do urgente as coisas verdadeiramente importantes. Mas ainda, um pai convertido aos seus filhos é um pai que ministra amor aos seus filhos. É um pai que tempera disciplina com encorajamento. É um pai que escuta seus filhos, que é amigo de seus filhos, que cria pontes de contatos e de relacionamento com os seus filhos. É um pai disponível, que abre o coração, que franqueia a alma, que estende os braços, que brinca, que pega os filhos no colo, que tem tempo para sair, para escutar, para aconselhar, para orientar os seus filhos. Os seus filhos precisam de você, pai, como referencial, como amigo, como conselheiro. Você precisa criar pontes para ganhar o coração de seus filhos, porque quando os seus filhos são pequenos, eles querem ficar com você. Quando seus filhos forem grandes, você vai querer ficar com eles. Mas se você não criou um ambiente favorável de amizade, de afeto, de amor, quando seus filhos crescerem, eles não vão querer ficar do seu lado. Eles não vão querer a sua companhia. Eles vão buscar outras fontes, outras amizades, outros lugares para preencher o vazio do seu coração. Terceiro lugar, um pai convertido aos seus filhos. É um pai que é exemplo para os seus filhos. Deixa eu lhe dizer, pai, nós não ensinamos os nossos filhos apenas com palavras, com ordens, ou gritando alto, ou às vezes até agindo com certo despotismo ditatorial. Não é pela força do braço, da sua autoridade imposta, que você vai educar os seus filhos. É com exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de você ensinar os seus filhos. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Note, não diz o texto, ensina a criança o caminho que ela quer andar. Também não diz o texto, ensina a criança o caminho que ela deve andar. O texto diz, ensina a criança no caminho. É junto com ele, é do lado dele, é perto do seu filho, da sua filha. Como exemplo, paradigma, modelo para os seus filhos. Os seus filhos estão antenados e eles estão olhando para você. Você não pode ser inconsistente, você não pode ser incoerente, você não pode falar uma coisa e viver outra. Exigir um comportamento de seus filhos e você mesmo não viver estes princípios. Os seus filhos hão de perceber quem é você. Daí, você precisa perceber que você é um espelho para os seus filhos. Um espelho é mudo, mas ele revela. Às vezes não são palavras, é a vida. É o reflexo das suas atitudes, das suas palavras, do seu comportamento dentro de casa. É desta maneira que você instrui eficazmente seus filhos. Mas um espelho, para que ele possa ser eficaz para refletir, é preciso estar limpo, ele precisa estar iluminado, ele precisa ser plano, porque do contrário ele vai distorcer a imagem. Você é um espelho para os seus filhos, você precisa ser exemplo para os seus filhos. A Bíblia fala do sacerdote Eli, que era um sacerdote de Israel. Durante 40 anos Eli julgou Israel. Talvez cuidou de um, cuidou de outro, aconselhou um, aconselhou outro. Talvez Eli percorreu todo o território de Israel, aconselhando famílias, ajudando outras famílias a enfrentarem as suas dificuldades. Mas Eli se esqueceu dos seus filhos. Eli não
disciplinou os seus filhos. Eli não corrigiu os seus filhos. E mais tarde diz a Bíblia que Eli começou a participar dos pecados de seus filhos, sendo conivente com os seus filhos. Querido pai, Deus colocou você na sua família para você criar os seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. E a maneira de você fazer isso é você ser um modelo, é você ser um exemplo dentro da sua casa. Mas ainda, um pai precisa proteger os seus filhos. Nós vivemos num mundo tão perigoso, tão hostil. Você conhece a história, você sabe dos riscos que nós vivemos hoje. Os perigos não estão hoje além mar, os perigos estão dentro da nossa cidade, os perigos estão no nosso bairro, os perigos estão lá na escola onde seus filhos estudam. Nós precisamos saber com quem os nossos filhos andam, quais são os amigos dos nossos filhos, a que horas eles saem de casa, a que horas eles voltam para casa. Nós precisamos saber em que casas os nossos filhos estão indo e quem os nossos filhos estão trazendo para dentro da nossa casa. Quem são os amigos dos nossos filhos, quem são os conselheiros dos nossos filhos. Pai, Deus colocou você com a nobre missão de proteger os seus filhos. A Bíblia faz referência à família de Davi. E há um fato dolorosíssimo na família de Davi, porque no ninho dos filhos do rei Davi existe uma víbora, Jonadab, que vai dar um conselho demoníaco para um filho de Davi, Aminon. E este conselho errado, maligno, vai trazer um transtorno irreversível na casa de Davi. E Davi, diz a Bíblia, que amava os seus filhos. Ele colocava seus filhos no primeiro escalão do seu governo. Ele dava presentes para os seus filhos. Ele muitas vezes não queria contrariar os seus filhos. E por isso deixou de proteger os seus filhos, de corrigir os seus filhos, de exortar os seus filhos, de orientar os seus filhos. E viu dentro da sua casa estupro, violência, assassinato, conspiração, porque ele não assumiu plenamente o papel de pai dentro da sua casa em relação aos seus filhos. É interessante que o livro de Jó, capítulo 39, nos fala que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Você, pai, precisa colocar o ninho dos seus filhos em lugar seguro. Você precisa proteger os seus filhos através da oração, através do exemplo, através do aconselhamento, através da disciplina, através do seu tempo disponível para estar com seus filhos. Deus colocou você como um guardião da sua família e você precisa velar e zelar por esta nobilíssima missão que Deus confiou a você. Mas há um ponto, outro que eu quero mencionar para você. Pai, não abra mão de seus filhos. Talvez um filho ou uma filha ou seus filhos se desviaram do Evangelho. Você os criou na igreja. Você os instruiu. Enquanto eles estavam debaixo da sua autoridade, eles caminharam com você. Hoje eles cresceram. E hoje eles abandonaram os seus princípios, os valores, a igreja. Mas eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, não abra mão de seus filhos em nome de Jesus. Você não criou filhos para a morte, você não criou filhos para o cativeiro, você não criou filhos para povoar o inferno. Os seus filhos são filhos da promessa, eles são heranças de Deus. Não abra mão de vê-los salvos, perdoados, restaurados, reconciliados com Deus. Ore por eles como Jó orava às madrugadas, incessantemente, continuamente. Clame a Deus pela alma de seus filhos, pela vida de seus filhos, para que eles conheçam a Deus, para que eles amem a Deus, para que eles sejam salvos por Deus. Talvez você até aqui, pai, tenha lutado para que seus filhos sejam gente importantes na sociedade. Você tem zelado pela educação de seus filhos, colocando-os nas melhores escolas, fazendo os maiores e até sacrificiais investimentos para que seus filhos cresçam e sejam pessoas relevantes na sociedade. Mas eu quero lhe dizer
que tudo isso é extremamente importante, mas não em detrimento da vida espiritual de seus filhos. Procure gerar os seus filhos espiritualmente, ganhá-los para Jesus, orar por eles, jejuar por eles, chorar por eles, levá-los aos pés do Salvador, para que você possa dizer de uma maneira segura e clara no seu coração, como Josué disse no passado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe você, pai. Que Deus levante no seu coração um clamor pelos seus filhos, para que você não descanse até ver todos os seus filhos debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro, até que você veja toda a sua casa firmada na rocha que não se abala, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que Deus abençoe o seu coração, é que Deus abençoe a sua casa, é que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pais convertidos aos filhos. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa ter falado profundamente ao seu coração e que você possa ter aprendido com a lição de hoje a devotar tempo na educação do seu filho, em amizade ao seu filho, que você possa amá-lo a cada dia, a cada instante, independente de que você seja o exemplo que ele espera que você seja, que você possa dar a ele a proteção necessária e que, acima de tudo, você não desista nunca dos seus filhos. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo sincero, e que o Espírito Santo de Deus possa estar começando a fazer algo novo na sua casa, na sua vida, na vida do seu filho. Você pode saber onde tem a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência, acessando o site www.ipb.org.br. E assim, você clicando no banner do Verdade e Vida, ali você encontra o local da igreja presbiteriana mais próxima. Queremos também que você possa acessar o site do programa Verdade e Vida e assim você possa assistir o programa e levar outras pessoas a serem abençoadas também para assistir o programa Verdade e Vida. A Elis já vai estar dizendo como você pode adquirir a mensagem de hoje e outra mensagem dos programas Verdade e Vida. Até o próximo programa, quando estaremos nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue para 0800 119 105 no horário comercial de segunda a sexta-feira ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Este DVD, com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Ligue para 0800 119 105 no horário comercial de segunda a sexta-feira ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção e transmissão do Verdade e Vida. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida convida você que mora em São Paulo para um culto especial no dia 26 deste mês de maio, na Universidade Mackenzie, no auditório Rui Barbosa, entrada pela Rua Itambé. Eu estou esperando você lá e nós estaremos lá pregando a palavra de Deus.
Convide seus amigos e vá participar conosco deste grande encontro de celebração ao nome de Deus.